Sabe aquela noite em que você está dormindo profundamente, sonhando com as férias perfeitas e de repente, pam! Seu gato derruba o seu vaso favorito da prateleira mais alta da sala, te olha com aquela cara de desprezo e começa a gritar às 3 da manhã? A gente sempre se pergunta: ele faz isso de propósito só para me enlouquecer? Será que meu gato quebrou e eu preciso reiniciar o sistema dele? Mas a verdade, meus queridos gateiros e mães de pet, é que quando o nosso pequeno tigre de sala passa dos 7 anos de idade, algo misterioso e silencioso acontece no corpo dele. A saúde muda, o comportamento muda, e aqueles sinais que a gente acha que são apenas pirraça ou chatice da idade, na verdade são pedidos de ajuda. Hoje, vamos desvendar o que realmente se passa nessa cabecinha peluda e cheia de atitude depois da meia-idade felina. Vou te contar tudo o que você precisa saber agora, antes que seja tarde demais. Já aproveita e me conta aqui nos comentários. Como se chama o seu pequeno terrorista doméstico? E quantos aninhos ele tem? Antes de entrarmos nos detalhes, precisamos entender um pouco sobre o software original, que vem instalado de fábrica nos nossos gatos. Na natureza, os felinos são máquinas de caça perfeitas, predadores solitários e implacáveis. Mas ao mesmo tempo, eles também são presas para animais maiores. E qual é a regra de ouro na selva para não virar o almoço de alguém? Nunca, sob hipótese alguma, demonstre fraqueza. É por causa desse instinto selvagem maravilhoso que o seu gatinho fofo, que tem medo do aspirador de pó e chora pelo sachê, é um mestre absoluto em esconder a dor. Enquanto um cachorro manca e chora pedindo colo no primeiro tropeço, o gato vai fingir que está tudo perfeitamente bem, até que a situação esteja muito grave. Eles sofrem em silêncio debaixo da cama ou no alto do guarda-roupa. Por isso, quando chegam aos 7 anos, o que equivale a uns 40 e poucos anos humanos, o corpo começa a pedir arrego, mas eles continuam mantendo a pose de deuses intocáveis. É nosso trabalho como servos devotos ler as entrelinhas e decifrar o comportamento desses mestres do disfarce. Você piscou e, de repente, aquele filhotinho caótico que costumava escalar suas cortinas e morder seu dedão do pé de madrugada se transformou em um respeitável senhor de 7 anos de idade. Na medicina veterinária, quando um gato apaga as 7 velhinhas do seu bolo de patê, ele oficialmente entra na fase sênior, ou seja, na meia-idade felina. Mas não vá achando que ele vai começar a usar óculos de leitura ou tricotar roupinhas. A mudança é muito mais sutil. O metabolismo do seu pequeno ditador peludo começa a desacelerar, de uma forma que você quase não percebe no dia a dia. Se antes ele precisava dar 3 voltas na casa a 200 quilômetros por hora antes de usar a caixa de areia, agora uma caminhada digna até a cozinha já é o suficiente. Muitos pais e mães de pet acham que essa preguiça recém-descoberta é apenas porque ele ficou mais calminho e deixam pra lá. Mas é exatamente aqui que mora o perigo invisível. Essa desaceleração afeta como o corpo dele processa os nutrientes e gasta energia. É como se o motor da Ferrari do seu gato trocasse para um modelo econômico. Se continuarmos a ignorar esses primeiros sinais de desgaste, os problemas começarão a se acumular. E falando em metabolismo mais lento, precisamos abordar o elefante na sala, ou melhor, o Garfield no sofá. O ganho de peso é um dos problemas mais críticos e sorrateiros que atingem os gatos após os 7 anos. Como eles estão pulando menos e dormindo mais, as mesmas calorias que antes eram queimadas em caçadas noturnas a insetos imaginários, agora se transformam naquela barriguinha saliente e balançante. Nós, humanos bobos, adoramos um gato gordinho. Achamos fofo apertar aquelas dobrinhas, tirar fotos e postar nas redes sociais, chamando de meu pãozinho de forma. Mas a obesidade felina não tem graça nenhuma. Ela é o gatilho para uma avalanche de doenças terríveis, como diabetes, problemas respiratórios e uma sobrecarga colossal nas articulações, que já não são mais as mesmas. Se você notar que o seu gato perdeu a cintura, visto de cima, ou se não consegue mais sentir as costelas dele com uma leve pressão, é hora de fechar a fábrica de petiscos. O amor não se mede pela quantidade de ração na tigela, mas pela qualidade de vida que você proporciona para que ele continue governando a sua casa por muitos anos.
Lembra quando seu gato costumava pular do chão direto para o topo da geladeira com a graciosidade de um ginasta olímpico? Pois é, depois dos 7 anos as articulações começam a enferrujar. A osteoartrite felina é uma epidemia silenciosa. Estudos mostram que a esmagadora maioria dos gatos mais velhos sofre de dores nas articulações, mas, como já falamos, eles jamais vão mancar na sua frente para avisar. Em vez disso, o comportamento muda. Sabe aquele momento em que ele quer subir na cama, mas fica calculando a distância por 3 minutos antes de finalmente pular, ou às vezes até desiste e vai dormir no tapete? Isso não é ele sendo indeciso, isso é dor. Eles param de subir nos lugares mais altos, deixam de pular nas janelas para fofocar a vida dos vizinhos e começam a preferir superfícies baixas. Muitos humanos acham que o gato simplesmente perdeu o interesse pelas alturas. Mas, na verdade, os joelhos e a coluna do coitado estão gritando. Observar a hesitação antes de um salto é a pista número 1 de que seu felino precisa de suplementos articulares ou de uma rampinha chique para chegar ao sofá. Outro ponto crucial, que muda drasticamente, e a gente finge que não vê, é a saúde bucal. Nós sabemos que o hálito de um gato que acabou de comer ração sabor salmão não é exatamente uma brisa de primavera. Mas preste muita atenção, hálito de peixe é normal. Agora, hálito de dragão do pântano é um alerta vermelho cintilante. Gatos acima de 7 anos têm uma propensão gigantesca a desenvolver doença periodontal, gengivite e uma condição horrível onde o próprio corpo do gato começa a reabsorver o dente, causando uma dor excruciante. Se o seu pet está derrubando a comida seca da boca, se ele chora quando tenta mastigar, ou se de repente decidiu que só gosta de sachê molhado e odeia a ração seca que amava antes, ele não virou um crítico de culinária chato. Os dentes dele provavelmente estão podres e doendo muito. A dor de dente muda completamente a personalidade de um animal, deixando-o agressivo e recluso. Uma limpeza de tártaro no veterinário não é luxo de pet de madame. É uma necessidade básica que pode adicionar anos de vida e conforto ao seu peludo. Agora, vamos falar sobre aquele assunto que ninguém gosta de limpar: a caixa de areia. Gatos são criaturas obcecadas por limpeza e rotina. Se um gato adulto, que sempre usou a caixinha perfeitamente, começa a fazer xixi no seu tapete preferido da sala, no cesto de roupas limpas ou, o pior dos cenários, em cima da sua cama, pare tudo o que você está fazendo. Ele não está tentando se vingar porque você comprou a marca de ração mais barata ou porque você saiu para trabalhar. Fazer as necessidades fora do lugar é a maneira mais desesperada e dramática que o seu gato tem de escrever um letreiro em neon dizendo: "Humano, meu corpo está doendo!" Quando chegam nessa idade, isso pode ser sinal de infecção urinária, cristais na bexiga ou pedras nos rins, condições extremamente dolorosas que os fazem associar a caixa de areia à dor. Outra possibilidade, voltando ao que falamos das articulações, é que a borda da caixa seja muito alta para as perninhas artríticas dele. Trocar a caixa por uma com borda baixa e levar o pet ao veterinário são atitudes de ouro nesse momento. E por falar no sistema urinário, precisamos encarar o pesadelo número 1 de todos os gateiros experientes: a doença renal crônica. É quase uma sina. Uma grande porcentagem dos felinos desenvolverá algum grau de problema nos rins na velhice. Gatos são animais que vieram do deserto. A biologia deles é programada para extrair o máximo de água possível da presa que comem, o que significa que, por natureza, eles bebem muito pouca água. Depois dos 7 anos, os rins começam a perder a capacidade de filtrar as toxinas do sangue de forma eficiente. O primeiro sinal de que a fábrica de filtragem está falhando é uma sede que parece não ter fim. Se o seu gato de repente virou o maníaco da água, pedindo a torneira ligada de 5 em 5 minutos, bebendo do seu copo, do chuveiro, ou se as pedras de xixi na caixa de areia ficaram do tamanho de bolas de tênis, não ache que ele simplesmente decidiu adotar um estilo de vida mais hidratado e fitness. Isso é o rim gritando por socorro. Descobrir isso cedo com exames de sangue e entrar com uma dieta renal específica é a diferença entre a vida e a morte prematura. Se tem algo que os gatos amam fazer tanto quanto dormir e nos julgar, é tomar banho de língua. A rotina de autolimpeza de um felino é meticulosa e quase sagrada.
Eles passam horas esticando as pernas como se fossem instrutores de yoga para garantir que cada centímetro de pelo esteja imaculado. Porém, conforme a idade avança, aquele pelo que parecia uma seda deslumbrante pode começar a ficar opaco, falho, com caspas nas costas, ou até mesmo formar nós horríveis, especialmente na base da cauda e na região lombar. A culpa não é da mudança climática ou da marca do shampoo que você não usa. Acontece que a tal da artrite, sobre a qual já fofocamos, impede que o gato consiga se dobrar para alcançar essas áreas traseiras. Dói demais torcer a coluna. Além disso, gatos que se sentem mal de forma geral, seja por náuseas, problemas renais ou dor de dente, entram em depressão e simplesmente param de se limpar. É o equivalente felino a passar uma semana inteira de pijama sem tomar banho. Escovar o seu gato sênior diariamente deixa de ser apenas um carinho e passa a ser uma necessidade de higiene. Vamos falar sobre os famosos faróis noturnos do seu pet, os olhos. Gatos enxergam no escuro e caçam moscas minúsculas com uma precisão assustadora. Mas o tempo é implacável até para esses caçadores exímios. Ao passar dos 7 a 9 anos, muitos donos notam uma espécie de névoa azulada ou um tom acinzentado no fundo dos olhos do bichano. Muitas vezes, isso é a esclerose lenticular, uma mudança natural da idade que não causa cegueira, apenas um leve borrão. No entanto, é muito fácil confundir isso com catarata ou com os danos causados pela hipertensão arterial felina. Sim, gatos também têm pressão alta, e o pior sintoma é o descolamento da retina, que causa cegueira súbita. Se você notar que o seu gato está mais hesitante para andar em ambientes menos iluminados, se está esbarrando levemente nos móveis, ou se as pupilas dele estão sempre dilatadas ao máximo, como se estivesse em um transe assustado em plena luz do dia, corra para o veterinário. A perda de visão os deixa aterrorizados e muito inseguros, mas com um diagnóstico rápido, até a pressão alta tem controle e a visão pode ser salva. A audição felina é um espetáculo à parte. Eles conseguem ignorar você chamando pelo nome 20 vezes seguidas, mas se você abrir uma latinha de sachê a 3 quarteirões de distância, eles aparecem correndo magicamente na cozinha. Nós nos acostumamos com a surdez seletiva deles por causa de suas personalidades snobs, mas na fase sênior, a perda auditiva real começa a dar as caras. Pode ser uma deterioração natural dos nervos do ouvido, ou algo mais simples, como um acúmulo de cera e ácaros que nunca foi tratado. Se você notar que o seu gatinho está se assustando com mais facilidade quando você se aproxima por trás para fazer carinho, ou se ele costumava correr para te receber na porta e agora continua dormindo tranquilamente quando você gira a chave, ele pode não estar te ouvindo. Gatos surdos não são o fim do mundo. Eles se adaptam incrivelmente bem usando a vibração do chão. Mas se você sabe que ele está perdendo a audição, precisa mudar sua forma de agir. Bater o pé de leve no chão ao se aproximar evita que ele tenha um mini ataque do coração de tanto susto. E já que estamos no assunto de sentidos falhando, vamos tocar na ferida mais dolorosa para o dono: as madrugadas barulhentas. Lembra do alarme noturno que citei no início? Pois é, muitos gatos velhinhos desenvolvem o péssimo hábito de acordar de madrugada, vagar pela casa, parar em um corredor escuro ou de frente para uma parede e começar a uivar, com um miado longo, alto e lamurioso, que corta o coração. E o sono? Você levanta preocupado, liga a luz e ele te olha como se perguntasse: o que estamos fazendo aqui? Essa vocalização excessiva pode ter motivos clínicos físicos, como dor, hipertensão ou excesso de hormônio da tireoide, mas frequentemente é um sinal claro de disfunção cognitiva felina, a versão dos gatos para o Alzheimer. Sim, eles perdem a memória, ficam desorientados, se esquecem de onde está a caixa de areia ou de onde estão os humanos deles no meio da noite. Eles miam alto porque estão com medo e perdidos na própria casa. Nesses momentos, em vez de dar uma bronca no bichinho, você precisa dar conforto. Talvez deixar uma luzinha noturna ligada para ajudá-lo a se localizar. Tem uma doença que afeta os felinos de meia idade, que age como um disfarce perfeito de juventude. E é aí que ela pega muito dono de surpresa. Estou falando do hipertireoidismo.
De repente, o seu gato de 9 anos parece ter voltado a ser um adolescente hiperativo. Ele tem uma energia absurda, exige comida a cada 5 minutos, raspa a tigela de ração parecendo um leão esfomeado e mia alto o dia inteiro. Você pensa, uau, a saúde dele está incrível, olha o apetite. Mas, ao pegá-lo no colo, você percebe que, apesar de comer como um trator, ele está virando puro osso, perdendo peso rápido, e o coração dele bate acelerado como um passarinho assustado. Essa produção excessiva de hormônios pela glândula tireoide acelera o metabolismo do gato a um nível tóxico. O corpo dele passa a trabalhar em sobrecarga máxima 24 horas por dia, queimando os próprios músculos e esgotando o coração e os rins. Se o seu velhinho virou um poço sem fundo para comida, mas continua emagrecendo como se estivesse fazendo dieta restrita, o diagnóstico rápido é essencial para desligar esse modo turbo destrutivo. Outro aspecto que exige nossa atenção e adaptação é a famosa hora da brincadeira. Quando eles são jovens, brincar significa correr atrás do laser até derrubar a mesa de centro, saltar 2 metros de altura para pegar a varinha de penas e realizar acrobacias aéreas dignas do Cirque du Soleil. Porém, aos 7, 8 ou 10 anos, a vontade de caçar ainda existe viva dentro do cérebro deles, mas o corpo não acompanha o ritmo frenético. O instinto predador não morre, ele apenas precisa de acessibilidade. Forçar um gato sênior a dar pulos mortais é pedir para ele romper um ligamento ou agravar a artrose. É hora de mudar o estilo da brincadeira para o modo furtivo. Use a varinha de penas rastejando no chão, simulando uma cobra ou um ratinho se escondendo debaixo do tapete. Deixe que ele casse mais com a mente, emboscando o brinquedo, calculando o bote e atacando sem precisar pular alto. Brinquedos recheados com erva do gato, o catnip, ou quebra-cabeças que liberam petiscos, são espetaculares para manter o cérebro afiado e o tédio afastado, sem quebrar as articulações do pobrezinho. Se tem algo em que os gatos são mestres absolutos, com doutorado e pós-graduação, é na arte de dormir. Um gato jovem já passa fácil umas 14 a 16 horas por dia em estado de letargia, esparramado no sol como uma toalha molhada. Mas, quando eles entram na fase dos 7 anos, esse número pode aumentar drasticamente para 18 ou até 20 horas diárias de sono profundo. Eles vão procurar os lugares mais quietos, os armários mais quentinhos e simplesmente apagar. Isso, por si só, é uma mudança natural do envelhecimento felino. Eles precisam de mais tempo para recuperar as energias de existir. No entanto, é fundamental diferenciar o sono saudável da apatia doentia. Um gato velhinho normal acorda, se espreguiça, vai comer com vontade, interage com você, usa a caixa e depois volta a dormir. Mas se o seu gato não acorda nem com o som mágico do sachê sendo aberto, se passa o dia inteiro escondido e encolhido em formato de bola, sem querer interagir e com a expressão facial tensa, isso não é preguiça, meus amigos. Isso é dor aguda ou febre. O sono excessivo nunca deve paralisar a rotina básica do animal. E o estômago de avestruz que eles tinham na juventude? Lembra de quando ele roubava um pedaço do seu frango assado, comia uma mosca duvidosa na janela, devorava a própria ração e ficava super bem? Pois é, os dias de digestão de ferro chegam ao fim. O trato gastrointestinal dos felinos sêniores se torna incrivelmente sensível. Muitos começam a vomitar com frequência. E aqui vai um dos maiores mitos da comunidade gateira que precisamos destruir agora mesmo. Não é normal o gato vomitar com frequência, nem mesmo bola de pelo. Vomitar uma vez por mês até passa, mas se o seu gato tem refluxo, devolve a ração inteira, ou fica vomitando aguinha ou bolas de pelo toda semana, o sistema digestivo dele está em colapso. Pode ser uma doença inflamatória intestinal, alergia alimentar que surgiu com a idade, problemas no fígado ou até linfoma. Eles perdem a capacidade de absorver as vitaminas corretas da comida e começam a definhar. Mudar a dieta para uma ração de alta digestibilidade para gatos sêniors, fracionar as refeições e investigar a causa desse vômito é a única forma de garantir que a barriguinha dele fique em paz. Vamos falar do motorzinho principal dessa máquina de ronronar, o coraçãozinho de leão.
Doenças cardíacas em gatos são aterradoras, justamente por serem tão silenciosas e traiçoeiras. Ao contrário dos cães, que começam a tossir e a cansar rápido nos passeios quando o coração falha, os gatos são mestres em disfarçar a fadiga. Um gato com problema cardíaco, como a cardiomiopatia hipertrófica, onde o músculo do coração engrossa tanto que não consegue bombear o sangue, vai simplesmente diminuir o ritmo das atividades, o que você vai facilmente confundir com velhice. A bomba relógio só avisa que está prestes a explodir quando já é quase tarde demais. Eles podem apresentar uma respiração rápida e ofegante, mesmo em repouso, com a barriga bombeando como um fole. Ou, no cenário mais dramático, formar um coágulo que paralisa as pernas traseiras de repente. E sabe como você descobre isso de forma precoce, antes da tragédia acontecer? Levando o peludo para ouvir o coração no veterinário e fazer um ecocardiograma. O coração deles merece o mesmo cuidado preventivo que nós temos com o nosso. Agora, uma dica que você pode aplicar hoje mesmo, no momento de relaxamento no sofá. Todo mundo ama fazer carinho no gato enquanto assiste a uma série, não é? Transforme essa sessão de cafuné em uma inspeção médica particular. Com o envelhecimento, aumenta vertiginosamente o risco de aparecimento de nódulos, cistos e, infelizmente, tumores malignos. Enquanto ele está lá de barriga para cima, roncando igual a um trator, passe as mãos lentamente e com firmeza suave pelo pescoço, debaixo das axilas, ao longo da barriguinha mole e nas pernas traseiras. Sinta a textura da pele. Você encontrou um carocinho do tamanho de uma ervilha que não estava lá mês passado? Um calombo estranho perto da teta? Sim, gatas e gatos castrados também têm câncer de mama. Não aplique pomadinhas da internet nem espere ver se cresce. Qualquer textura nova debaixo da pele de um gato sênior é um convite imediato para uma biópsia. O diagnóstico na fase onde o nódulo ainda é minúsculo é o que garante uma cirurgia simples e a cura total na grande maioria das vezes. O seu toque salva vidas. Você já parou para pensar na quantidade de carboidrato que o seu gato come? Muitos felinos passam a vida toda comendo montanhas de ração seca rica em amido, e depois dos 7 anos, o pâncreas resolve pendurar as chuteiras e pedir as contas. O resultado? Diabetes mellitus felina. A diabetes transforma a vida do gato em um caos silencioso. O açúcar no sangue fica altíssimo, mas as células estão morrendo de fome porque a energia não entra nelas. Consequentemente, o gato começa a comer desesperadamente, mas perde peso até ficar esquelético. Outro sinal gigantesco, além do apetite de dragão, é a quantidade absurda de xixi que ele faz. Se você está gastando o dobro de dinheiro com areia higiênica e encontrando blocos de xixi do tamanho de tijolos, a glicose dele pode estar nas nuvens. O gato diabético também fica com as patas traseiras fracas, caminhando com o calcanhar encostado no chão. A boa notícia é que a diabetes felina, se pega cedo, é tão responsiva a uma mudança radical na dieta, trocando para ração úmida rica em proteínas e insulina, que muitos gatos conseguem entrar em remissão e voltar ao normal. Se o seu gato era o poço da doçura, aquele tipo que ia para o colo das visitas e adorava um amasso, mas de repente virou o senhor rabugento, distribuindo patadas e mordidas quando você tenta pegá-lo, o problema raramente é comportamental. Mudanças extremas de humor em gatos mais velhos são a sirene de alerta máxima para a dor contínua. Gatos com dor crônica perdem a paciência rapidamente. Eles sabem que não conseguem se defender ou fugir tão rápido quanto antes, então eles atacam primeiro como um mecanismo de defesa puro e simples. Quando você tenta escová-lo ou tocá-lo naquela região da coluna que está latejando por causa da artrite, ele vai reagir com um tapa bem dado. Até a relação com outros animais da casa muda. O gato sênior começa a se isolar, rosna para o cachorro com o qual antes dormia junto e perde a tolerância para brincadeiras bruscas dos mais jovens. Entender que essa agressividade repentina não é falta de amor, mas sim um grito de dor invisível, muda completamente a nossa abordagem. Nunca brigue. Procure alívio veterinário para ele. Eu sei o que você está pensando, mas levar o meu gato ao veterinário é um pesadelo. Ele vira um demônio na caixa de transporte, chora o caminho todo e se esconde debaixo da mesa no consultório. Sim, visitas ao veterinário causam muito estresse, e é por isso que muitas pessoas evitam até o último minuto. Mas aqui vai a dura realidade. Quando seu gato faz 7 anos,
O check-up anual, com o exame de sangue completo, aquele perfil renal e hepático caprichado, e exame de urina, passa a ser obrigatório e inegociável. Você não pode mais basear a saúde dele apenas em "ele está comendo e brincando, então está bem". Como vimos, quando os sintomas clínicos da falência renal, problemas cardíacos ou tireoidianos aparecem do lado de fora, os órgãos internos já estão com quase 70% da sua capacidade comprometida. O exame de sangue anual é uma máquina do tempo que permite aos médicos veterinários prever e frear doenças que só matariam o gato daqui a 2 anos. Se o estresse da viagem for muito intenso, procure clínicas exclusivas para felinos, cat-friendly, ou veterinários que atendam em domicílio. A prevenção é o maior ato de amor. Por fim, amar um gato de meia idade para cima exige que você se torne um arquiteto de interiores com foco em acessibilidade sênior. Sua casa precisa se transformar em um resort adaptado e seguro para a terceira idade felina. Aquela cama quentinha não deve mais ficar no alto de um arranhador de 2 metros. Traga as caminhas para o nível do chão, de preferência em locais que peguem aquele raio de sol matinal que eles tanto amam para aquecer as juntas doloridas. Espalhe vários potinhos de água larga e potes de ração pela casa, para que ele não precise descer ou subir escadas cada vez que sentir fome ou sede. Invista em degraus de espuminha perto do sofá e da sua cama, para que ele possa subir ao seu lado sem forçar as articulações. Mantenha as unhas dele levemente aparadas, pois gatos velhos perdem a capacidade de retraí-las direito e acabam ficando presos em cobertores, o que gera pânico e pode machucar as patinhas. O conforto ambiental prolonga a vida, reduz o estresse da mente envelhecida e mostra que, não importa o quão ranzinza ele fique, o reino dele continua sendo o melhor lugar do mundo. Ufa! Agora sim você está armado com todo o conhecimento necessário e sabe exatamente o que se passa na cabecinha brilhante e no corpinho em mudança do seu felino sênior. Entender que depois dos 7 anos a saúde do gato muda é o segredo para garantir que ele continue ao seu lado, ronronando e te julgando em silêncio por pelo menos mais uma década. Nossos gatinhos passam a vida inteira dedicando o amor deles a nós, do jeitinho torto e exigente que só eles sabem. E agora é a nossa vez de retribuir com paciência, observação e muito cuidado veterinário. Se este vídeo te ajudou a olhar para o seu pantera doméstica de um jeito diferente, não vá embora sem deixar aquele like maroto, se inscrever no canal para mais dicas de sobrevivência na vida de gateiro e, claro, compartilhar no grupo da família ou com aquele amigo que também é mãe ou pai de pet. Vamos espalhar informação de qualidade e salvar os nossos velhinhos. E a pergunta final, para fechar com chave de ouro. Qual é a mania mais estranha ou engraçada que o seu gato desenvolveu depois de ficar mais velho? Conta pra mim aqui embaixo que eu vou ler e rir com todos os comentários. Um beijo, um sachê imaginário pro seu gatinho e até o próximo vídeo.